Olá pessoal, aqui é Yuri, professor de História de Expansão. Hoje vamos falar do cangaço brasileiro. O cangaço, ele vai ser um fenômeno ligado ao interior do Brasil, ou melhor, aos sertões. Sertão é o interior do nosso país, né? E a gente pode rastreá-lo como uma forma de banditismo típico dessa transição que vai ocorrer na modernização do país. Então, aquele mundo que havia antes da modernização, antes do Estado chegar a todos os cantos do país e estabelecer o seu monopólio da força. Então, o cangaço ele vai se repetir. A gente vai ver várias vezes na história esse fenômeno se repetindo com outras culturas. Então, quando resgatamos a questão ali do faroeste, do velho oeste americano, se dava muito dessa questão dos bandoleiros mexicanos. Os mexicanos que tinham no banditismo, no roubo, na expropriação ilícita, o seu ganha-pão. Isso também vai se repetir na Rússia, em algumas regiões dos cossacos. Eles vão também ser vistos, né, principalmente pelo governo que estava estabelecendo, como bandos de malfeitores ali, tá? E o fenômeno específico aqui que nós vamos ter no nosso país vai ser o fenômeno do cangaceiro. Então, olha só, pessoal. Vamos lá começar. Então, olha só. O cangaço, ele está relacionado a essa forma de ver uma alternativa, né, para falta de apoio do governo, falta de apoio do Estado ali nessas comunidades. Então, essa forma de estabelecer uma autoridade, seja uma autoridade ilícita ali, né, ligada à criminalidade, mas alguma forma de autoridade. Sempre o ser humano ele vai buscar alguma forma de autoridade. E não é porque o Estado não se faz presente que alguma autoridade não vai surgir daí. É a partir daí que o Estado, que o agente ali ele vai encontrar o seu caminho, né? Já que vai encontrar esse vácuo de poder. Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos o exemplo do cangaceiro mais famoso da história, que vai ser o Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. O Lampião, o cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, era pernambucano e representante de uma cultura brasileira bastante distinta daquela do Rio de Janeiro e da capital da República. Desde o período colonial, o sertão se diferenciou pelas peculiaridades de sua formação territorial, relacionadas às condições climáticas, ao seu isolamento em relação ao centro de decisão e poder, e principalmente por sua formação cultural singular. Cangaceiros como Lampião desafiaram o poder das autoridades brasileiras, impuseram suas próprias leis e mantiveram centenas de pessoas sob seu comando. Então, olha só, essa figura ela vai ser a mais famosa de todas do cangaço, né? Ele vai virar realmente uma lenda, vai inspirar músicas, folclore, cordéis, vai inspirar toda uma cultura que vai se identificar com o cangaço como uma forma de preservação da sua regionalidade nordestina. Então, o que é se identificar com o cangaço, né? As pessoas confundem muito a identificação com aquela vestimenta que os cangaceiros tinham, daquela devoção que eles tinham, com aquela linguagem, toda aquela cultura que vai envolver aqueles bandos. As pessoas confundem essa identificação com essa cultura com uma forma de romantizar a questão da criminalidade que o bando de Lampião levava. Então, não há uma romantização simplesmente da cultura criminosa ali que havia, mas uma forma de se identificar. Veja, o que estava ocorrendo na visão de muitos artistas, muitos literários, era uma forma de suprimir aquela cultura nordestina. O problema não era simplesmente Lampião.
O problema era o nordestino. Então veja que quando você se identifica com a cultura do cangaço, não necessariamente você está louvando aquelas práticas, romantizando aquelas práticas que haviam naquela região e com aqueles grupos. Então não podemos ali simplesmente ligar uma coisa na outra, né? Veja que apesar de tudo, muita coisa que é preservada ainda dos costumes antigos que haviam lá no Nordeste se deve a essa visão que se tem, né? Essa propaganda, digamos, que se tem do grupo de Lampião e dos cangaceiros, tá? Então, olha só, gente. O fenômeno do cangaço ele vai se dar, como eu falei, com a negligência do Estado. O Estado, lembre-se que era a política dos coronéis, onde os coronéis exerciam sua autoridade com seus jagunços, faziam o policiamento local, né, e cuidavam da ordem pública, digamos, e eles vão, por muitas vezes, ir de encontro a algumas populações e ir de encontro com outros coronéis, né? E veja, todas as rivalidades de coronéis, de grupos bandoleiros, de, de gente buscando alguma forma de estabelecer o poder ali naquela região que é isolada, né? A gente falou de Canudos nas últimas aulas. E essa questão, ela vai também se dar em um contexto de seca, em um contexto de mudanças climáticas, veja, muito extremo naquela região. E junto à negligência do Estado, junto às rivalidades locais, isso vai acabar com a possibilidade de sobrevivência em regiões isoladas ali, principalmente do interior da Bahia, tá? Então, o que, que vai acontecer? Essas regiões, elas vão ser vítimas, né, de fome. Então, nessa região, principalmente essa região que está demarcada aqui, que era o chamado polígono das secas, que era as regiões mais afetadas, né, no Nordeste principalmente, e que levaram milhares e milhares de pessoas para os centros urbanos. Então veja que é uma situação, gente, que ela se traz com a modernização. Por que esse fenômeno ele vai se repetir em outras regiões do planeta? E veja, com climas diversos do clima do sertão. Essa coisa dos bandoleiros, essa coisa de grupos de criminosos locais exercer algum tipo de autoridade, também vai se dar lá no sul da Itália, também vai se dar na Espanha, no próprio México, nos Estados Unidos, Velho Oeste. Então, várias regiões que não necessariamente se enquadram com a região, com o clima que havia ali nos sertões, que também vai repetir esse fenômeno dos bandoleiros, né? Do Estado querendo esmagar esses grupos e estabelecer um monopólio da força. Então, é um fenômeno que se repete com a modernidade, tá, pessoal? Então, vamos lá. Introdução. Entre aspas, as mudanças e modernizações trazidas pela República beneficiaram, basicamente, as elites e as classes médias das cidades. Para a grande maioria dos brasileiros, moradores da área rural, a miséria, a exploração e a falta de assistência por parte do governo não se alteraram com o novo regime. Para o povo pobre do Nordeste, em especial, o final do Império e os primeiros tempos da República foram épocas muito difíceis, pois a decadência econômica e as secas periódicas diminuíram a possibilidade de trabalho e levaram milhares de famílias à miséria. Esquecidas pelas oligarquias dominantes e oprimidas pelo poder dos coronéis, as populações do sertão nordestino procuraram no cangaço e na religião um refúgio para a miséria e a injustiça. Aí veja que esse exemplo aqui das populações se aderindo principalmente à religião, a gente vai ver o próprio exemplo de Canudos, né? Formar comunidades, né? Já que ninguém nos ajuda, vamos nós mesmos nos ajudarmos. Então, vamos montar comunidades, vamos montar um açude ali para coletar água, vamos fazer a nossa própria ajuda, não vamos ficar dependendo de um coroné, do Estado. Então,
algumas pessoas optaram por essa via, né? E outras vão optar pela via do banditismo, pela via da criminalidade. Então veja que muitas pessoas elas vão cair na criminalidade por conta dessa negligência do Estado, mas não só por conta disso, né? Mas vão, vão buscar algum apoio, né? Algum apoio entre si. Então, olha só, pessoal. A população estava sempre desesperada para os momentos de seca, despreparada para os momentos de seca. Por isso, seus efeitos eram catastróficos. Surgiam epidemias como a da varíola e épocas de fome, e a vida econômica oscilava entre altos e baixos, conforme a extensão das secas. No século XIX, após a independência do Brasil, o banditismo começou a se espalhar pelo sertão nordestino, e nesse período de penúria, as secas continuaram no século XIX e nos períodos em que elas se estenderam. As cidades do sertão ficaram inchadas de retirantes à procura de comida e trabalho. Doenças como a cólera, o tifo e a varíola mataram milhares de imigrantes. No Nordeste, as famílias tradicionais oligárquicas tratavam de fazer funcionar a seu favor a nova ordem política. Os governos estaduais, regidos por constituições locais, passaram a servir diretamente aos seus interesses. Ainda entre 1898 e 1900 ocorreu outra grande seca. Ficou claro que o governo federal não atenderia a região. Então, olha só, pessoal. Aqui tem uma nota, né, sobre essa situação. Última hora. O nosso governo continua a estudar os meios de mitigar a sorte das províncias do Império, assoladas cruelmente pela seca. E realmente muito solícito este nosso bom governo. Infelizmente, porém, a inteligência não o ajuda. Estuda, esforça-se, quebra a cabeça e, por fim, fica sempre a estudar. Coitado. Aqui uma crítica, né, dessa situação, né, do governo imperial, algo que a própria república, quando ela vai substituir o poder, ela vai resolver de uma forma muito simples, né? Em vez de ajudar essa situação de seca, eles vão lá e matam as pessoas, mandam o exército para matar, né? Então aqui, gente, era o começo, né, dessa divulgação que vai ter na imprensa. Veja que a arte da fotografia, ela também vai estar atrelada a esse fenômeno que não era novo, porém ele vai ser registrado pela primeira vez. Então, esses famélicos que fugiam das secas, da fome, eles incharam as cidades brasileiras. E isso criava um problemaço, né, para os governantes locais ali, né? Então, olha só, esse fenômeno já começa, gente, já na metade ali do Império, né? O Império Brasileiro ele vai ter esse problema, né? E ele não vai conseguir resolver essa questão. E na República também não vão resolver essa questão, tá? Então vão vir ondas migratórias ali da região do Nordeste por conta dessa negligência estatal. Na seca de 1877, mais de 50 mil retirantes foram para a Fortaleza em poucas semanas. No mesmo ano, o jornal paraibano A Opinião noticiou em 11 de novembro que os sertões estão ficando desertos pela imigração. E nos brejos surge a miséria pela superabundância de imigrantes que tudo precisam e nada conduzem. Então, essa questão da falta de condições de receber essa quantidade de gente que estavam chegando nas cidades, vai levar a algo que é muito negligenciado na nossa história, que é algo muito esquecido, que vai ser a questão dos campos de concentração. Professor, o Brasil já teve campo de concentração? Como assim? Que absurdo. Sim, pessoal. Veja que campos de concentração, eles não necessariamente eles são algo ali para o extermínio da população, né? Algo que ficou relacionado aos campos de concentração vão ser os campos de concentração da Alemanha. Então, por conta dessa experiência, quando se fala em campos de concentração, logo remete àquela situação que aconteceu na Alemanha.
Não foi o caso do Brasil, não vai ser um extermínio propagado ali pelo governo, mas veja que a negligência que vai ser dada nesses campos, e que veja, a solução própria dos campos de concentração vai ser de afastar os imigrantes que estavam ali pedindo na cidade, que estavam passando fome, que estavam sobrecarregando ali os sistemas de saneamento. Então, o que vai acontecer? Vamos afastar essa população, impedir de eles chegarem aqui nos centros urbanos e deixarem em situações isoladas, chamadas colônias, né? Ou campos de concentração. Então a situação também é ultrajante, né? Também é algo que devemos resgatar na nossa história para refletirmos sobre isso, né? Por quê? Porque isso já aconteceu, não é uma questão de isso pode acontecer, isso ainda bem que nunca aconteceu no Brasil, não, isso já aconteceu e com a nossa própria população, que veja, era uma população em sua maioria descendente de escravos, era uma população que, para o governo da oligarquia, da República Oligárquica, era uma população que deveríamos nos livrar, ou seja, somos nós mesmos, né? Eles queriam se livrar dessa população e substituí-los por imigrantes europeus, branqueando essa população. Então veja que essas levas de imigrantes são uma afronta a esse mundo novo que a República está criando. São uma afronta a esse sistema moderno que a República quer criar, essa civilização moderna que a República quer criar. Então veja que são problemas ocasionados pela modernização, pela modernidade, e são problemas que a própria modernidade vai dar para erros que ela mesma criou, tá? Então olha só, pessoal. Campos de concentração no Brasil. Os campos da fome. A experiência das autoridades locais com as levas de sertanejos que abandonavam o semiárido durante os períodos de seca em busca de auxílio e trabalho não era nova. Em 1877, durante o Império, aproximadamente 110 mil indivíduos partiram dos sertões em direção à capital do Ceará, acossados pela fome. Abacarramentos construídos pelos próprios retirantes, de forma improvisada na periferia da cidade, transformaram-se em palco de miséria e de uma epidemia de varíola. Em 1915, a estratégia utilizada pelas autoridades para lidar com os retirantes foi a instalação de um campo de concentração diante da cidade no qual ficaram confinados. Então aqui, gente, nós temos a imprensa atuando, né, já com essa arte da fotografia. Então, dessa vez, temos todos os registros essa leva de imigração que vai ter nos centros urbanos, né? Por que que tantos nordestinos, tantos imigrantes ali vindos do Nordeste vieram em busca de prosperidade no Sudeste, né? Vieram para São Paulo, vieram para o Rio de Janeiro, e até hoje ainda tem essa questão de, olha, a prosperidade está lá no Sudeste, se você quer uma vida melhor, você tem que buscar se mudar para São Paulo, porque desde aquela época, a situação aqui no Sudeste, né, no centro ali da República, né, era uma situação de, veja, ali tem comida, ali tem água, ali tem condições de sobrevivência. Então, muitas pessoas, gente, eles vão vir andando lá do Nordeste, vários vão morrer no caminho, né? Tem aquela questão do pau de arara, né? Então, tudo isso vai fazer essa leva de imigrantes chegar nos centros urbanos de São Paulo, do Rio de Janeiro, tá, pessoal? Então não foi uma questão simplesmente, vamos nos mudar porque eu quero uma vida melhor, isso aqui. Não, porque o pessoal estava passando fome, estavam morrendo no lugar onde estavam, tá bom? A grande seca. O sertão se transformou num grande vazio demográfico, não só por causa das mortes, mas também pelo êxodo. Nas roças não se pode mais criar gado ou plantar. Nos povoados, devido à escassez, o preço dos alimentos disparou. Milhares de pessoas então migraram para cidades do litoral, como Recife e Fortaleza, em busca de sobrevivência. Muitos retirantes, termo que já se usava na época, viajaram a cavalo ou em carroça. Os mais miseráveis tiveram de ir a pé. Alguns acabaram morrendo pelo caminho. Fortaleza, que tinha 25 mil habitantes, de repente se viu com 140 mil.
As classes altas das províncias do norte não gostaram de ver suas capitais abarrotadas de retirantes, parte deles convertida em pedintes. Estatísticas de segurança apontavam aumento de roubos e furtos. Atendendo os desejos da elite, os governantes adotaram dois planos. O primeiro foi criar colônias fora das cidades e nelas enclausurar, à força, quando necessário, a parte dessa multidão. Essas colônias eram os campos de concentração, tá, pessoal? Então, olha só. É nesse contexto que vai se dar a parte da população, né? Alguns, como sempre alguém, uma parcela pequena da população que vai optar pela criminalidade. É assim até hoje. Naquele caso, era uma situação extrema e que algumas pessoas optavam pela criminalidade. Então, assim, o cangaço, ele vai ser, né, dizem que ele vai derivar dessa questão da canga que era colocado no boi, né, para ele puxar, e vai ser relacionado aquelas cartuchos de bala que eles colocavam ali, né, nos umbrais tal, e que vai ser cangata, a canga, né, que eles vão levar os armamentos, a munição tal. Então, dizem que é por isso, né? Isso é uma hipótese também, tá, pessoal? O cangaço. O cangaço surgiu na época do Império. Difundiu-se com a Grande Seca de 1877. O cangaceiro era um homem do povo que se tornou fora da lei como forma de vingança por ofensa, desonra ou injustiça cometida por fazendeiros ou policiais contra ele e sua família. Bandos de cangaceiros, com 3 a 100 homens armados, perambulavam pelo interior nordestino, atacando fazendas, povoados e cidades em busca de armas, munição, dinheiro, cavalos, mantimentos, bebidas, roupas, etc. Por assaltarem de preferência os ricos e as autoridades, e algumas vezes darem aos pobres parte do que roubavam, os cangaceiros eram vistos pelo povo como justiceiros e heróis. Sua origem, atitudes, objetivos de luta os tornaram bandidos sociais. No entanto, é bom ressaltar que alguns cangaceiros prestavam serviços para fazendeiros, coronéis e negociantes que lhes pagavam para eliminar ou prejudicar adversários. Então, aqui nós temos essa questão, o próprio material didático fala, né? Essa questão da romantização com bandidos. Então, o que acontece? Gente, a gente tem uma placa aqui que lembra o quê? Quem já assistiu Pica-Pau, quem já jogou Red Dead Redemption, vai lembrar que isso aqui é um anúncio, né, para captura. Então, assim, que é caçador de recompensas, né, e ir atrás desse tipo de coisa, né? Então, o que acontece, gente? Isso aqui lembra um pôster, né, de Velho Oeste, né? Um cartaz oferecendo um prêmio, uma recompensa para captura do Lampião. Então veja que a mesma situação que vai ter lá no Velho Oeste, né? Com os grandes pistoleiros, né? Que eram procurados, né? Também vai se dar aqui no Brasil, né, pessoal? E veja que o que acontece hoje com a própria questão ali do Velho Oeste, dos bandoleiros, né? Que vai ser a romantização da bandidagem, ela também vai se dar aqui no cangaço brasileiro. Então, há uma romantização, uma tentativa de aproximação dessa tendência de roubar, né? Para uma aproximação com aquilo que o Robin Hood fazia. Olha só, o Robin Hood lá da Idade Média. Ele também vai ser uma tentativa de romantizar o ladrão. Os piratas, eles também vão ser romantizados na história. E o cangaço ele não vai ser diferente, tá? Exatamente por ser um fenômeno ali tão característico de mudança, né? Da modernidade, estabelecimento no monopólio da força, esses indivíduos eles vão ter muito peso ali. Eles vão ser muito propagandeados, eles vão ser muito colocados ali no pedestal, né? Como uma grande ameaça. E o Lampião, ele vai se aproveitar muito disso, pessoal. O Lampião, ele costurava a roupa dos cangaceiros aqui que o acompanhavam. Aqui tá a Maria Bonita, que era a mulher dele, tá? E ele que costurava, ele fazia uma questão enorme da aparência dos seus cangaceiros, né?
Era um tipo de identidade que eles queriam propagar, né? E o Lampião, aos poucos, ele foi tomando uma fama que ele se apropriou dessa fama. Ele adorava ser famoso desse jeito, né? Ele adorava estar nos cartazes de procurado. Então, vai ser muito interessante observar isso, né? Que vai ser algumas pessoas vão identificar nesse fenômeno do cangaço a própria cultura nordestina, né? Outras pessoas vão identificar com a própria criminalidade que o cangaço proporcionava, como uma identificação do que ela prega, né? A ideologia que ela defende, né? Então a gente vai ter esses dois lados, tá, pessoal? Não necessariamente todo mundo que gosta ali dessa estética do cangaço é a favor da criminalidade, nem todo mundo que é a favor da estética do cangaço não é, né? Não é a favor dessa criminalidade. Alguns acham lindo esse papel que o bando de Lampião faziam. Associam ele a um papel de justiça social. Então veja que é muito diferente ali com o que o próprio cangaceiro pensava, né? O cangaceiro ele ia atrás daquilo que ele precisava. E ele não ia atrás da propriedade dos coronéis, pessoal. Muito pelo contrário. Ele atacava as vilas, as aldeiazinhas que estavam desguarnecidas de qualquer polícia, qualquer influência do coroné, de qualquer jagunço. Eles atacavam os pobres. Então roubavam, matavam, estupravam, sequestravam, faziam o terror e eram odiados. Muito diferente do que o material didático fala. Eles eram odiados, tá? Então, olha só. O que foi o cangaço? Basicamente, foi a organização social moldada por grupos de bandoleiros que andavam armados, cometendo crimes e vendendo proteção pela região da Caatinga em uma sociedade majoritariamente agrária e na qual não enxergavam mais uma possibilidade de viver na legalidade. O princípio era servir a si mesmos, em um local onde o Estado brasileiro não se fazia presente. A proteção dos poderosos foi um dos fatores que permitiram que o fenômeno do cangaço se estendesse por décadas. Diversos relatos indicam que o ingresso no cangaço se dava por conta da desesperança, vingança familiar, pobreza ou seca, entre outras motivações. Aqui tem a foto aqui do bando do Lampião, tá, pessoal? Então, olha só. Por que a gente não pode colocar o cangaço como essa coisa de Robin Hood, de justiça social, aquele que estava contra o poder dos coronéis e tal? Porque o cangaço ele serviu muitas e muitas vezes exatamente para os coronéis. Eles serviram de milícia para o coronelismo. Então não era bem assim que eles eram contra aquela situação que o povo pobre vivia. Não, muito pelo contrário. Se fosse necessário, ele se aliava ao coroné e matava os pobres para ter o seu ganho. Então, assim, é muito diferente do que se propaga normalmente, tá, pessoal? Cangaço, a milícia do coronelismo. Há uma clara genealogia que vai dos primeiros grupos de matadores de índios e conquistadores de terras até os cangaceiros. As causas regionais de seu aparecimento são bem nítidas. Podemos partir da Grande Seca de 1877, que flagelou o Nordeste, desorganizando sua fraca economia. Os pastos secaram, o gado morreu, as roças minguaram, a água acabou, sede e fome. Até o final do século, as consequências da seca foram terríveis. Houve tumultos em várias regiões, vilas foram invadidas, saques eram frequentes. A primeira preocupação do governo foi garantir a propriedade. Policiais e bandos de civis armados cuidaram de conter os assaltantes, protegendo armazéns e fazendas. Eles repeliam os famintos. A economia só sobrou. A polícia ressentiu-se. As disputas pelos poderes acirraram-se. Nesse sertão convulsionado, vários coronéis perderam o poder no sul do Ceará. De 1901 a 1909, exterminavam-se entre si usando jagunços e cangaceiros. No Vale do Cariri, no Ceará, por exemplo, os coronéis usaram pela primeira vez, de modo organizado, bandos de cangaceiros. Estes seriam, daí por diante, o exército particular de coronéis em luta pelo mando político e, principalmente, uma força de controle social, atuando contra o povo miúdo, de modo a impor a
ordem dos latifundiários. Então veja que, muito pelo contrário de combater a opressão, eles se aliaram à opressão para seu ganho pessoal. Então, olha só, esse negócio vai ficar tão grande, gente, que o próprio Lampião ele vai ser contratado para combater a coluna Prestes. Então, lembre-se daquela questão do tenentismo, a gente vai estudar nas próximas aulas, né? Aquela questão daquele movimento tenentista que levou até a formação da coluna Prestes e que os coronéis da região onde a coluna Prestes estava passando, eles pediram para o bando de Lampião, mandaram o bando de Lampião combater esses soldados, tá? Então, eles eram a ferramenta ali das oligarquias locais ali, dos latifundiários, tá, pessoal? Então, olha só, pessoal. Carta de Alvoredo. Ilustríssimo senhor Francisco de Souza, aspiro boa saúde com a excelentíssima família, tendo eu frequentado uma fazenda sua, deliberei saudando em uma cartinha pedir um cobrezinho. Basta 2 contos de réis. Eu reconheço que o senhor não se sacrifica com isso e eu ficarei bem agradecido e não terei razão de lhe odiar, nem também a gente de Virgulino terá essa razão. Sem mais do seu criado, obrigado. Então ele pedindo um dinheirinho ali, né, pro coroné, né? Então olha só, gente, o cangaço é um dos fenômenos mais controversos da história nacional, geralmente categorizado na seguinte dualidade: ou criminosos assassinos ou heróis populares. No Brasil, os cangaceiros continuam sendo uma inspiração no cinema, literatura, música, dança, moda, entre outras expressões artísticas, ao mesmo tempo em que são revisitados com frequência por pesquisadores. Os cangaceiros ainda são associados à figura da valentia, como homens e mulheres destemidos que lutaram contra o poder político e a elite agrária. Vimos que não é assim, né? Embora em muitos casos eles não estivessem em conflito de fato com o poder, sendo até apoiados por personalidades influentes. Os feitos e lendas envolvendo os cangaceiros, no entanto, serviram de inspiração para histórias da literatura de cordel, no cinema e na teledramaturgia, alimentando a imagem de sujeitos aventureiros e destemidos. Então, essa questão de você observar um tipo de criminoso específico e romantizar contemporaneamente, isso não é novo, né? A gente vai pegar lá o fenômeno dos piratas do Caribe, o fenômeno dos pistoleiros ali do Velho Oeste. Então, essa questão de se identificar, né, com aquela criminalidade, né, ela é muito comum, tá, pessoal? Então, olha só, aqui nós temos o exemplo dessa estética, né, que vai se apegar no cangaço brasileiro. A estética, gente, ela foi muito importante, inclusive para o bando de Lampião, né? Então, ela vai ser muito chamativa, né? E as pessoas vão associar isso com a própria cultura nordestina, tá? Aqui tem um trecho do melhor filme, né, brasileiro, que é o Alto da Comparecida, do Ariano Suassuna, uma obra do Ariano Suassuna, tá? Vou colocar aqui para a gente ver rapidinho. Quer morrer, cabra? Oh, mas levam tudo comigo! Seu Severino, E tu conhece outro com a minha cara? ainda bem que me diga do senhor, né? Só assim não tive que matar ele. Acabe com sua frouxura, cabra. Não gosto de matar, não. Mato, mas não gosto. Pra onde estavam indo seu meu comando? Ah, o senhor tava demorando, a gente ia lhe buscar. Rodei a cidade toda vestido de esmolé e não encontrei nenhum polícia. Mas também não teve nenhum cidadão pra me dar uma esmola. É por isso que eu roubo. Eu não gosto de roubar, não. Mas quando a pessoa pede, não lhe dão. Mas foi até bom, que eu ganhei mais raiva desse povo. Eita, que desse jeito não vai escapar ninguém, Taperoá. Vai ser mais fácil do que dar tapa em bêbado. Então, olha só, pessoal. Vão atrás do filme, tá? O Alto da Comparecida. Ele retrata toda essa questão do Nordeste, a questão da fome, a questão do coronelismo,
tá tudo ali, tá tudo resumido nesse filme, tá, pessoal? E eu vou compartilhar com vocês agora a foto do fim de Lampião, que vai ser capturado pela força pública, tá? Vai ser capturado pela força pública e vão decepar a cabeça do bando e vão exibir nessa foto aqui. Vocês veem que são tempos brutais, né? Vocês veem até as máquinas de costura do Lampião. Essas máquinas aqui eram dele, tá? E aqui o bando todinho do Lampião, tá? Esse foi o fim desse bando criminoso. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Obrigado. Tchau, tchau.